Gente, senta que lá vem história. Hoje, vou indicar para vocês livros maravilhosos escritos por médicos, psicólogos, para ajudar tanto no processo de autoconhecimento quanto de reencontro com você mesmo. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise. Eu sou Deise, muito legal vir aqui conversar com vocês. E o papagaio também, ó, gritando aí porque quer conversar. Gente, por favor, foquem aqui, esqueçam os barulhinhos em torno aí. Se eu esperar ter silêncio, eu não gravo nunca. Gente, muito pessoal novo chegando aí recentemente no canal. Gratidão infinita, espero que vocês gostem e fiquem e que a gente continue crescendo. Se você por alguma razão tá chegando por aqui agora, vou te convidar a ficar, inscreva-se, ativa o sininho de notificações e, por favor, pessoal, deixem o like, comentem, compartilhem pra gente continuar crescendo. Eu vou deixar todos esses livros no box de descrições com o link da Amazon. Se interessar, vocês quiserem comprar ou qualquer outra coisa usando o meu link, vocês ajudam muito, dá uma força boa aqui pro canal, certo? Eu tava gravando Mulheres que Correm com os Lobos, a gente chegou no capítulo 7, um capítulo muito importante, que vai dizer pra gente resistir à sociedade que diz que a gente tem que ter uma determinada altura, um determinado peso, uma determinada cor de pele, uma determinada sexualidade, que a gente tem que ser assim ou assado. E daí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, puxa, esse é um tema tão importante porque a gente vai chegar a discutir isso com mais profundidade, principalmente no momento em que a gente está se reencontrando. Porque mesmo que a gente seja uma pessoa mais revoltada, que a gente impõe ali uma certa resistência, que a gente não deixa exatamente a sociedade nos trancar em caixinhas, em compartimentos, em algum dado momento a gente vai calando algumas porções nossas, né? E aí chega um momento da vida que talvez venha uma força muito grande para que a gente mude isso, para que a gente se reencontre. O que o Jung chamava de processo de individuação. E aí, nesse momento, eu acho que vem um autoconhecimento importante, um processo que não acontece da noite para o dia, um movimento em que a gente tá se vendo muito perdido. Então, eu vejo pessoas que se sentem muito perdidas, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei para onde ir, eu não sei como reagir. Ai, deixa eu ficar aqui no meu quentinho, porque eu não tenho força nem para levantar de tão perdida que eu tô. Parece que eu tô fora de mim, parece que eu sou um espectador vendo um filme acontecendo, eu não tô dentro da minha vida como protagonista. E aí começa isso do porquê que tá acontecendo. E aí, gente, eu fui pensando assim que, obviamente, os livros nos ajudam muito. Claro, tá? Eu acho que assim, tem que procurar terapia, tem que procurar pessoas capacitadas para te ajudar, principalmente se você não está conseguindo fazer um movimento sozinho, de sair desse lugar, de completar o teu processo. E aí, gente, mais uma vez, eu não sou psicóloga, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha com RH há mais de 20 anos, então tô sempre trabalhando muito com a questão de comportamento, com o humano. Tô me formando em psicologia agora, mas eu tô aqui falando de um lugar de leitora comum, compartilhando com vocês o que eu já li e que me ajudou e que continua me ajudando. Pode ser um baita de um complemento para quem tá seguindo o projeto de Mulheres que Correm com os Lobos, mas não só, tá? Principalmente porque aqui os primeiros livros vão falar do processo de individuação, tanto para homens quanto para mulheres, certo? São livros escritos por médicos, psicólogos, a gente não tá falando de livrozinho banal de autoajuda, tá? Nada contra eles, mas aqui a gente tá falando de livros com mais conteúdo, certo? Bora lá. O primeiro, do Deepak Chopra, O Efeito Sombra. E aí você vai pensar, Deise, mas teu livrinho tá fechado aí até no plástico, você tá indicando o livro que você não leu? Gente, eu não faço isso, tá? Até por isso, às vezes, eu fico um longo período sem trazer conteúdo, porque eu não indico aquilo que eu não li. O Efeito Sombra foi um livro que eu baixei no Kindle uma vez que eu tava indo pro Rio e eu acabei lendo na viagem. E aí eu falei, puxa, eu queria ter anotado tanta coisa desse livro, que aí quando eu cheguei de volta em São Paulo, eu comprei no físico e eu quero reler. Então ele tá fechadinho por isso, tá? Mas eu li no Kindle. O Deepak Chopra aqui chama duas outras médicas, a Debbie Ford e a Marianne Williamson, e eles vão falar sobre como iluminar o poder escondido na sua verdade. O que a gente chama de efeito sombra? A sombra é aquilo que não é tão legal em mim. Por exemplo, eu tenho uma tendência a ser meio egoísta, eu tenho uma tendência a ser meio raivoso, eu tenho uma tendência
a ser um tanto assim o assado, sabe? E aí a gente meio que tenta jogar isso para debaixo do pano, a gente não quer olhar essa porção nossa, e aí por isso a gente chama isso de efeito sombra, né? Das nossas sombras. Que na verdade a gente precisa olhar para elas, compreendê-las e tentar integrá-las no nosso eu de uma forma mais saudável. E isso é um conceito que Jung vai trabalhar muito dentro da sua psicologia analítica e que o Deepak Chopra vai abordar aqui do jeitinho dele. É um livro relativamente curto, sai pela HarperCollins, e eu acho que é um livro, assim, não gosto muito, eu não posso dizer para vocês que gosto de todos os livros do Deepak Chopra, mas esse livro aqui, gente, vale a pena. Daí, na sequência, a gente tem 2 livros do Murray Stein, que saem pela Cultrix. E ele é um senhorzinho, ele tá com 81 anos. Se eu não me engano, ele foi presidente durante um tempo da Escola de Psicologia Analítica em Zurique, na Suíça. E é um seguidor ali de Jung, tá? Nesse livro aqui, Jung e o Caminho da Individuação, ele vai introduzir de forma concisa, de forma mais rápida, mais objetiva, mais fácil pra gente o que é o processo de individuação. Que eu poderia dizer, grosso modo, que é esse processo nosso de amadurecimento, de reencontro com a gente mesmo. E que a gente passa por um movimento de dizer, opa, ninguém mais vai calar tal porção minha, ou eu não vou mais calar tal porção minha, porque para ser mais socialmente aceito ou determinada coisa. Então, assim, aquele momento em que a gente vai deixando um pouco das máscaras construídas por nós para estar no social de lado, então a gente vai deixando esse ego um pouquinho de lado. O ego é uma estrutura importante, mas a gente vai começando a olhar mais para o nosso self, que é uma porção como se fosse a nossa essência. Não gosto muito dessa questão de essência, mas é como se fosse isso, né? Então a gente vai se aproximando mais da gente mesmo, inclusive olhando para as nossas sombras e integrando elas de uma forma mais saudável. Então, para entender o processo de individuação, a gente tem nesse livrinho aqui um caminho mais rápido desse entendimento. Então, é um livro que eu super indico para vocês. Outro livro dele, esse daqui eu li no Kindle na época, né? Então, por isso que o meu tá fechadinho, que eu quero reler. Jung, o Mapa da Alma. Então, enquanto você tem ali um período em que cientistas, enfim, estão procurando entender o universo, o mapa do mundo, o Jung estava se dedicando, né? Jung, que foi um médico psiquiatra, ela teve um período ali muito conectado com a psicanálise, com Freud, depois eles divergem em relação a alguns conceitos e o Jung vai montar a sua psicologia analítica ou psicologia junguiana. Então, durante o tempo ali que os cientistas estavam tentando mapear o universo, o Jung estava tentando mapear a alma, o nosso eu mais profundo, inclusive se dando o direito de olhar para o mais simbólico. Não que o Freud não tenha feito, por exemplo, ele olhou os sonhos, que nada mais é do que simbólico, de coisas simbólicas pra gente que vem através de sonho. Mas o Jung, ele se permite olhar mais para a mitologia, ele traz o conceito do arquétipo e ele vai falar dos sonhos de uma forma um pouco diferente. Então aqui a gente entende um pouquinho mais do que seria esse mapa da alma por uma visão junguiana. E como a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos e a Clarissa é psicóloga junguiana, a gente tem muitos conceitos lá. Então aqui é legal. Mas vocês vão ver, gente, que lendo esses livros, você vai pensando muito assim, puxa, isso acontece comigo, ou já aconteceu comigo. Então é esse processo que eu tô passando. Que legal, eu não tô sozinho, a maioria das pessoas passam. E que legal, então, que eu tô passando, eu vou me dar o direito de ter esse processo acontecendo. Eu vou aproveitar esse momento, a gente começa a olhar numa perspectiva diferente. Então, eu acho que é muito bacana. Na sequência, eu vou indicar 3 livros que são de uma coleçãozinha da editora Paulus. O primeiro é Como Entender os Sonhos, da Mary Ann Matum, que também é uma seguidora ali de Jung, né? Segue psicologia analítica. Esses livros eu tinha comprado por sebo há muito tempo atrás, então minhas edições eram bem velhinhas. E aí um dia passando pela Bienal do Livro tinha, e aí eu comprei, por isso que eles estão no plástico ainda. Eu li em edição velhinha de sebo na época. Como Entender os Sonhos. O Jung,
Ele era médico psiquiatra, como eu disse pra vocês, e num determinado momento ele se depara com a interpretação dos sonhos do Freud, que inclusive, gente, é um livro que eu super indico, tá? Aí você pode pensar, Daisy, mas eu não tenho condição de ler Freud e entender. Tem sim, porque o Freud ganhou o prêmio Goethe de literatura, ele escrevia de uma forma maravilhosa, e que não era só para médicos e cientistas lerem, não. Era para você e eu lermos também. Então é super acessível. Se você puder, leia a interpretação dos sonhos do Freud. E quando Jung lê a interpretação dos sonhos, aquilo mexe muito com ele e é onde ele se aproxima do Freud e ele vai seguir ali pela psicanálise um bom tempo e aí depois eles rompem. Mas quando eles rompem, o Jung vai começar a olhar para os sonhos com os seus conceitos, a partir daquilo que ele está construindo de entendimento da alma humana. Então, nesse livro aqui, a Mary Ann Mattoon, ela vai exatamente falar pra gente sobre como Jung entendia os sonhos, como que ele olha para o simbólico dentro do sonho. E aí eles vão falar de casos clínicos, então do Jung e dela própria, falando de pacientes que eles atenderam, dos seus próprios sonhos. Então assim, gente, é muito interessante porque a gente vai lendo e a gente vai falar, puxa, isso aparece para mim. E aí você começa, então hoje eu sonhei com isso, deixa eu conversar com o meu inconsciente. O inconsciente, por que eu sonhei isso? O que você estava querendo me dizer? Então, gente, é incrível, tá? É um livro assim que eu super indico para vocês. Aí do Mário Jacobi, a gente tem Saudades do Paraíso, Perspectivas Psicológicas de um Arquétipo. O que o autor faz aqui? Ele vai pegar ali o mito do paraíso, né, que é bíblico, e ele vai começar a destrinchar um pouquinho isso e dizer como que esse simbólico vem com a gente na nossa estrutura até hoje. Então, por mais que intelectualmente a gente saiba que a vida é cíclica, ela tem altos e baixos, ela vai trazer desafios, tem sempre uma vontade que parece que vem da alma, que vem de muito de dentro da gente, de que eu queria uma vida de paz, eu queria uma vida de sossego, eu queria uma vida sem problemas. Da onde será que vem essa vontade, se racionalmente a gente sabe que a vida é cíclica e que não tem essa linearidade de paz, né? Então, é isso que ele vai trazer um pouco pra gente. Além disso, gente, tem um ponto, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aconteceu muito durante um período da minha vida. Às vezes, eu saía do trabalho, pegava o ônibus pra vir pra casa, na época, e aí eu pensava assim, eu queria tanto ir pra casa, eu tô tão cansada, eu queria tanto ir pra casa. E aí, de repente, a minha mente dizia, ué, mas você não tá dentro do ônibus indo pra casa? Então não era essa casa física pra qual eu queria voltar. Era uma casa simbólica. Que aí hoje, mais madura, eu entendo que era porções do meu eu que eu fui deixando de lado. E eu falei muito sobre isso no vídeo de Mulheres que Correm com os Lobos esse mês de setembro, né? Então, ali no capítulo 7. Lá eu digo da minha própria história, né? Eu compartilho um pouco com vocês o que é esse voltar para casa para mim. E a gente vai entender um pouquinho disso aqui no Saudades do Paraíso. Agora, gente, eu vou falar de alguns livros. Não, antes até, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no canal, eu sempre vou trazer um conteúdo que a gente vai perpassar muito pela psicologia junguiana, porque é algo que eu adoro. E que eu acho que é muito acessível pra gente, né? Eu li recentemente o livro Vermelho do Jung e, gente, foi assim, uma experiência surreal na minha vida. Então, a gente sempre vai falar muito de psicologia analítica. Daisy, eu não entendo, eu fico perdido quando você começa a falar dessas coisas. Pra mim, às vezes, parece até bruxaria, né? Que tem gente que diz, ai, meu Deus, essa coisa de mulheres correm com os lobos é bruxaria, não sei o quê. Não. Gente, não é nada disso. Então, se você quer compreender, começa por aqui, ó. O Homem e Seus Símbolos, um livro organizado pelo Jung. O primeiro texto é do Jung, depois você tem Marie von Franz, você tem vários outros seguidores do Jung falando da importância do simbólico na nossa vida. E como a gente tem que ampliar a nossa mente, a nossa interpretação, para poder alcançar esse simbólico, que vai falar muito profundamente com a nossa alma, entende? Então, até se você não sabe bulhufas do que a gente está falando quando a gente fala de psicologia analítica, talvez eu começaria pelo Caminho da Individuação,
pelo homem e seus símbolos, e depois eu iria avançando, tá? Então, assim, esse é um livro que vai ajudar muito. Fechamos o parêntese e vamos voltar. Então, a partir de agora, os livros que eu vou trazer, eles vão falar muito mais com o feminino. Então, Deise, eu sou homem, mas mesmo assim me interesso. Legal, vamos adiante. Não, Deise, eu sou homem, já não me interessa tanto. Encerro o vídeo aqui, a gente se vê em outros vídeos, beleza? Então, vamos lá. O Gato, um conto da redenção feminina, da Marie von Franz. Gente, eu indico tudo que essa mulher já escreveu. Ela tem um livrinho que sai pela Cultrix, que chama Alquimia, um livro amarelinho. Gente, é o melhor texto que eu já li, assim, sobre alquimia. É muito legal, tá? É muito maravilhoso. Porque ela vai, inclusive, dizer, mesmo a gente sendo muito racional, por que a nossa alma parece que tem uma inclinação para o que é maravilhoso? Então, por que a gente, mesmo sendo muito racional, muito objetivo, a gente se vê em determinado momento interessado no tarô, na astrologia, enfim, na alquimia da alma, da psique, entende? Então, tudo da Marie von Franz eu indico. Mas o Gato, um conto da redenção feminina, ela vai falar basicamente aqui de uma menina ali por volta dos 17 anos, que ela é transformada num gato, ela passa a viver dentro do corpo do gato. E o que ela aprende nesse período e qual é o caminho que ela tem que fazer para se reencontrar e para voltar para o seu próprio corpo. Entenderam? Então, assim, super conectado com o que a gente vem falando em Mulheres que Correm com os Lobos. Outro livro que eu super indico, a Cultrix, tem essa biblioteca junguiana, e todos os livros dessa biblioteca junguiana eu super indico. Mas tem alguns livros que são mais específicos para o processo de individuação feminino. E aí a gente tem esse livro aqui que é incrível, ó, Artemis. Eu li ele no Kindle na época, fiquei, gente, eu preciso desse livro físico. E aí eu comprei ele. Aqui a gente tem uma série de contos, uma série de histórias, em que a gente tem os arquétipos femininos e como eles nos impactam, como a gente pode integrá-los. Enfim, então assim, gente, Artemis é um super complemento também para Mulheres que Correm com os Lobos. Também dessa biblioteca junguiana de psicologia feminina, a gente tem a Tecelã. Aqui é a Jean Bollen que escreve, e esse aqui é a Bárbara Coutuve. Enfim, não sei. Uma jornada iniciática rumo à individuação feminina, é um livro bem curtinho. Aqui, a autora, ela vai dizer o seguinte, que esse nosso processo de se reencontrar, de se reintegrar, é como se a gente estivesse tecendo, entende? É um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Porque a gente tá dando pontos, juntando partes, a gente tá remodelando, entende? Então, é um livrinho muito, muito, muito legal. Daí eu quero indicar para vocês também, sai pela Cultrix, A Deusa Interior, que é da Jennifer Woodger e do Roger Woodger. Esse livro aqui, gente, ele vai trazer essa ideia do feminino, que é muito perseguido pela sociedade, teve um tempo que foi muito perseguido pelo cristianismo, pelo patriarcado, e aí ele vai trazer várias deusas, né? Atena, Afrodite, Deméter, Ártemis, Perséfone, enfim. Então ele vai contar a história dessas deusas e dizer como elas sempre foram perseguidas, como elas sempre precisaram se superar, como elas precisaram aprender a se defender. Então, assim, um livro muito, muito legal. Uma pena sem folha branca, né? E aí, por último, mas não menos importante, do incrível, incrível Joseph Campbell, a gente tem Deusas, os mistérios do divino feminino, que ele vai fazer mais ou menos um pouquinho do que os autores fizeram aqui. Ele vai pegar ao longo da história os mitos das deusas para destrinchar o feminino. E o quanto isso, gente, impacta a nossa história até os dias de hoje. E o Joseph Campbell, ele escreve de uma forma maravilhosa, o livro tem imagens, ele sai pela Palas Atenas. É um livro muito bem feito, fica super a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, me digam se vocês indicam outros livros, deixem aqui nos comentários pra mim e a gente se encontra em outros vídeos muito em breve.